Vamos falar sobre a morte do padre Jaime Crowe, ele que foi referência na luta contra a violência em São Paulo, principalmente no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. O padre irlandês, ele se tornou uma referência nessa luta pelos direitos humanos, deixou o Brasil no ano passado, depois de 50 anos de atuação, voltou para a Irlanda para se cuidar, né, cuidar da saúde, e infelizmente ele morreu na última segunda-feira, na cidade de Limerick, aos 77 anos de infarto. Inclusive, nesse momento, está ocorrendo a missa de corpo presente do Padre Jaime, lá na paróquia dele, na Irlanda. Está sendo, inclusive, transmitido, né, pela internet, pelo Facebook. A gente vai ver se a gente consegue, inclusive, colocar o link aqui para vocês. E a gente vai falar sobre a importância, né, do Padre Jaime, com uma pessoa que era muito próxima a ele e acompanhou todo o trabalho, né, do Padre Jaime, pelo menos uma boa parte desse trabalho, que é o Simão Pedro, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, ele que foi secretário de Serviços na gestão do Fernando Haddad, na prefeitura aqui da capital, é professor universitário, com graduação em filosofia e mestre em sociologia política pela PUC de São Paulo. Ele iniciou aí sua militância política nas comunidades eclesiais de base, nos movimentos populares urbanos, especialmente nas periferias. Simão, olha, prazer enorme de te receber aqui no jornal, viu? Bom dia. Bom dia, Marilu, querida, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com os ouvintes, internautas, é, e também os telespectadores da TVT, né, da Rádio Brasil Atual, e falar sobre essa figura maravilhosa que nos deixou, fez a sua passagem agora no Carnaval, que é o Padre Jaime, muito conhecido ali na Zona Sul, mas também o seu trabalho ganhou uma dimensão nacional, né? Ele era muito querido, muito conhecido. Exato, vamos falar um pouquinho da trajetória aí do Padre Jaime. A gente, inclusive, viu um vídeo, né? Enfim, que nos grupos, vários grupos estão, inclusive, replicando esse vídeo que você enviou, que foi um dos momentos, né? Que você esteve ali no Jardim Ângela, ao lado do Padre Jaime, com vários momentos, né? Você apenas colocou um desses vídeos. Eu queria saber, né? Como é que foi essa amizade, né? Que você acabou tendo com o Padre Jaime, e a sua atuação também ali na Zona Sul da cidade, como deputado, né, parlamentar e como secretário também do governo Haddad. Conta pra gente. Marilu, eu conheci o Padre Jaime nos final dos anos 80, aqui na Zona Leste, porque eu, em 1984, eu fui convidado para atuar num projeto criado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, que era um projeto de evangelização nas Coabs, né? Você sabe que ao final da ditadura, os ditadores tentando agradar a população que estava muito insatisfeita, pelo incentivo que fizeram a uma forte migração para São Paulo e a situação habitacional como hoje, né? Explodiu naquela época, a inflação, o que a gente chamava de carestia, e eles construíram aqueles grandes conjuntos habitacionais, Coab Itaquera 1, Coab Adventista, ali na Zona Sul, Coab Parada de Taipas, Cidade de Tiradentes, Teotônio Vilela, aqui no Sapopemba, isso para tentar dar uma resposta, né? E as pessoas chegaram de uma vez nesses grandes conjuntos. E Dom Paulo tinha, dentre as suas preocupações de pastorais, né? Ele criou um movimento chamado Operação Periferia, e eu fui convidado, já participava da igreja, das comunidades de base, do grupo de jovens, com a forte atuação, eles me convidaram para participar como agente de pastoral leigo. Tenho muito orgulho, assim, na minha carteira profissional, ter o registro da Arquidiocese de São Paulo como minha empregadora, né? E eu acabei, minha família migrou para Rondônia, eu acabei ficando em São Paulo e fui morar com os padres irlandeses da Sociedade São Patrício, que também, além do Padre Jaime, que foi lá para o fundão da Zona Sul, no Capão Redondo, ali no Ângela, no distrito Miboi-Mirim, né, mais especificamente, aí também na divisa com o Embu das Artes, vieram também padres atuar aqui na Zona Leste, na Brasilândia, né,
vieram atraídos por esse projeto do Dom Paulo, né? Eles pertencem a uma congregação, vamos dizer assim, chamada Sociedade São Patrício, né? Que é uma congregação missionária com esse objetivo de enviar missionários para atuar na África, em países da América Latina, regiões mais empobrecidas, numa linha muito próxima da teologia da libertação, né? Que é aquela linha da Igreja Católica que pregava a proximidade da Igreja na luta junto com os pobres, né, para a sua libertação. Muito forte, muito conhecida essa corrente que atua muito fortemente aqui. Então os padres vieram para cá. E eu fui morar aqui no apartamento da Coab 1 com dois padres irlandeses, o Joey e o Liam. Os dois estão vivos, voltaram para a Irlanda também, depois de muito tempo aqui. E uma vez por mês, pelo menos, eles vinham almoçar em casa, né, os padres. Eu acabava me envolvendo ali com eles admiravam muito o meu trabalho, o Simão, que é ajudante aqui. E eu, então, conheci o Padre Jaime aí, né? Não tanto o seu trabalho especificamente lá na Zona Sul, mas fui pegando amizade com ele. Depois, ali em 2000, foi que eu fui atuar um pouco mais ali na Zona Sul e apoiei uma candidatura a vereadora, perdão, que o Padre Jaime lançou. Já tinha lançado para deputada em 98, não deu certo, mas em 2000 eles ali naquela região lançaram uma candidata a vereadora que se elegeu. Ela se chama Lucila Pisani, uma grande ativista de direitos humanos, e ela exerceu um mandato, né? Então apoiei a candidatura da Lucila, e então me aproximei ali daquela luta mais específica da Zona Sul. Muita luta por moradia, mas também nessa linha de direitos humanos, muitas mortes, né, de juventude naquela região. E o Padre Jaime, assim, uma liderança forte à frente da luta daquelas comunidades. Então foi aí que pegamos uma amizade, começamos a dialogar e reencontrei ele muitas vezes em outros tipos de ações, seja do mandato de deputado, seja como secretário de serviço da cidade de São Paulo, né? E justamente como secretário de serviços, você teve uma atuação bastante importante ali na Zona Sul. Enfim, o Padre Jaime deve ter te agradecido demais. Eu queria que você falasse a questão da questão das luzes, enfim, da iluminação, e tantas outras, enfim, medidas, né, que você ajudou também a fazer com que ali na Zona Sul tivesse um pouquinho melhor a qualidade de vida, né? Sim, Marilu, só lembrando um pouquinho, esse traço da cultura dos irlandeses que se aproxima muito com a nossa cultura, por isso essa solidariedade, especificamente da Sociedade São Patrício Nos anos 70 se falava muito dos países do terceiro mundo, né? Hoje a gente não usa mais essa expressão, mas por quê? Porque a Irlanda é um dos talvez único ou poucos países da Europa que nunca colonizou outros países, e ao contrário, sempre foi colonizada pelos ingleses, né? E por isso mesmo o povo irlandês, durante séculos, né, lutou muito para ter a sua independência em relação à Inglaterra, né? E essa luta foi exitosa, tanto é que se criou a Irlanda, que lá na Europa se chama Eire, né? Mas assim, os ingleses não saíram totalmente daquela ilha onde fica a Irlanda e criaram um território mais ao norte chamado Irlanda do Norte, né? Depois, hoje, está mais integrado, né? Mas a Irlanda, o povo irlandês passou muita fome, enfrentou muitas dificuldades e eu creio que isso criou, né, esse espírito, vamos dizer assim, de também ajudar os países ser solidária, né, ajudar os países do chamado terceiro mundo naquela época, né, e esses países como o nosso, que muitos aqui lutaram pela sua independência, para sair das condições de colonizado, né? Então, por isso que os irlandeses, quando chegavam aqui, os padres, eles criavam assim um ambiente conosco muito fácil, né, de integração,
né? E o Jaime, então, isso facilitou muito, né? Essa relação conosco, né? Eu queria ressaltar muito esse espírito solidário, por isso que a gente é muito grato, né, aos padres irlandeses, à Sociedade de São Patrício, que sempre forneceram agentes, que não chegavam aqui querendo ensinar, não, eles chegavam aqui para ajudar o povo a se organizar, junto com o povo, organizando comunidades, e o Jaime foi isso, né? Bom, quando um dos temas que o Jaime enfrentou muito ali junto com o povo que ele trabalhou, né, foi esse problema da violência urbana. Você sabe, Marilu, que todo dia de finados já é uma tradição há quase 3 décadas que o povo das comunidades ali da Zona Sul, Campo Limpo, Vila das Belezas, Capão Redondo, né, todos aqueles bairros, eles saem em uma grande caminhada com roupas brancas, chamado Caminhada pela Vida e pela Paz, né? E o Jaime foi o inventor dessa caminhada, vamos dizer assim, para quê? Então todo mundo caminha até o cemitério São Luís, que fica ali no distrito Mirim, muito conhecido, né? E com o objetivo de denunciar principalmente as mortes num determinado período dos jovens, é o cemitério que mais tem jovens enterrados, vítimas de morte, de violência policial, da violência do tráfico, né? E então Jaime, com essa caminhada, que ele criou junto com as comunidades ali para chamar a atenção das autoridades, exigindo então políticas públicas, né? Me lembro que uma vez ele me chamou para ajudar a fazer um estudo que eles identificavam assim, eles pegavam o mapa da onde ocorria as mortes. Então, naquela rua, naquele distrito, perto daquela escola, então ali era necessário, então, com base naqueles dados, desenvolver uma ação específica, né? Junto à escola, junto ao posto de saúde, e isso me chamou muito a atenção, ou seja, não era um trabalho só voluntário de denúncia, como todos os profetas fazem, como Jaime foi, né? Mas também um trabalho de estudar, de chamar as autoridades que atuam no local, os equipamentos públicos, né? Principalmente as escolas, para entender a raiz daquele problema e que tipo de ação necessitaríamos fazer ali, né? Então, quando fui secretário do Haddad, nós resolvemos fazer uma grande mudança na iluminação pública de São Paulo, implantando uma iluminação de LED, que hoje está implantado já em toda a cidade, né? Iniciou na nossa gestão, fui eu que fiz a licitação e a contratação desse serviço, porque a iluminação de LED dá aquela iluminação muito maior, né? E ajuda muito na questão da segurança urbana. E então eu pensei, puxa, a gente já tinha feito ali na comunidade do Heliópolis, lá na Monte Azul, no próprio distrito do Mirim, né? Então eu chamei o Jaime e falei, Jaime, nós vamos colocar iluminação de LED aqui em todo o distrito do Ângela, né? Então a gente sempre ia lá conversar com ele, bater papo, né? E eu falei, vamos fazer isso aqui. E fizemos, Marilu. Então, foi um dos 7 distritos que nós implantamos iluminação de LED. Eu levei o Haddad para inaugurar. Me lembro da caminhada que fizemos à noite, né, no distrito, ali naquelas ruas, para se observar, né, o quanto que a iluminação mais forte, né, nas vielas. Foi uma política pública muito importante. E o Jaime foi, vamos dizer assim, um dos que cobravam esse tipo de ação do nosso governo, né? Olha que legal. Bom, enfim, a gente já está no finalzinho aqui da nossa Falo muito, né, entrevista, Marilu? Simão. Oi? Não, tá ótimo. Falou super bem. Que isso? Muita informação a respeito do Padre Jaime, da sua atuação juntamente à periferia, via Padre Jaime. E é isso, quando um líder religioso, né, está trabalhando para o bem do povo, né? É um exemplo que a gente tem líderes e líderes, né, Simão? Então, quando a gente tem um líder como o Padre Jaime, né, ali na zona sul de São Paulo, das mais carentes do município de São Paulo, e um parlamentar e aí, um secretário também comprometido, o resultado é esse. Então, essas histórias de boas políticas a gente precisa divulgar, Simão, entende? E por isso, com muito prazer, a gente está te ouvindo, obviamente. E só queria acrescentar que o Padre Jaime, eu
várias vezes entrevistei ele quando estava na Rádio Bandeirantes, depois na Rádio Cultura, e mesmo aqui na Rádio Brasil Atual. Eu aprendi muito, né, com o Padre Jaime, muita tristeza em saber da morte dele, e ele era uma pessoa, como você falou, ele mergulhou aqui no Brasil e, enfim, tinha amizade também com o Padre Nil, ali um padre também irlandês, na Vila Anglo, e, enfim, muita recordação, com muito carinho eu estou fazendo essa entrevista com você, viu, Simão, porque remete também para a história nossa, a nossa trajetória, a sua e de tantas outras pessoas. E a gente está fazendo aqui praticamente essa homenagem para o Padre Jaime, que, enfim, gostava de muita coisa, né? Aqui do Brasil, ele falava que com você, como é que era do PT corintiano, quando ele te apresentava, ele gostava muito de caipirinha, só para a gente terminar aqui. Não, o Jaime, ele tinha um humor, assim, muito bom, né? Ele, às vezes, era bravo, né? Cobrava forte, né? E ficava irritado quando as coisas não saíam, mas ele tinha um humor muito gostoso, né? Eles, não sei porquê, Marilu, eles eram, todos eles, o Joey, todos que eu conheci eram apaixonados por caipirinha, né? Então eles falavam, caipirinha, aquele sotaque. Mas eles também se integravam, como eu falei, no universo da nossa cultura, né? E eles amam futebol, é uma coisa assim, porque na Irlanda tem 3 tipos de futebol lá, né? Tem o futebol, como a gente conhece aqui no Brasil, mas eles têm outros 2 tipos. E assim, tem divergências fortes entre as cidades ali, né, tudo. Eu tive a oportunidade de visitar a Irlanda há uns anos atrás, e foi assim incrível, né? A Irlanda, como eles gostam do futebol, né? Como eles e aqui o Jaime falava assim, olha, eu sou católico, petista, porque eles também se identificavam com a cultura do PT e falava assim, e corintiano, petista, católico e corintiano. E eu falava, aí temos uma divergência, porque eu sou palmeirense. Então, ele era uma figura assim maravilhosa e bem-humorada, mas porque na luta precisa muito disso mesmo, né? De humor, né? É triste, às vezes é muito duro, mas nós precisamos, então, também levar com bom humor, e o Jaime era um especialista nisso, né? Ele estava seguindo o Dom Para quem não Collor conhece a Soares, Vilma, minha né, também. companheira que está aqui. Estava vendo a Vilma, né, a esposa do Simão. Oi, Vilma, dá um tchauzinho aí pra gente, professora, né? Também muito Corintiana. engajada. Corintiana, tá aí uma família democrática, né? Uma corintiana e um palmeirense. Tá certo, Simão, a gente agradece demais aqui a sua presença no Jornal Brasil Atual, fazendo essa homenagem para o Padre Jaime, né, da Zona Sul da cidade, que infelizmente faleceu na última segunda-feira, mas tá aí, fica o legado dele, né, Simão? A gente vai levar adiante essa luta. Muito obrigada, viu, meu querido? Um forte abraço para você e para a Lúcia também. Um bom dia a todos os ouvintes, obrigado e viva o Padre Jaime. Viva o Padre Jaime, até mais. A gente conversou aqui com o deputado estadual pelo PT de São Paulo, Simão Pedro. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.